Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal com foco na preparação para o concurso público da Prefeitura de Bataguaçu. Estamos falando sobre a Lei Orgânica Municipal, mas antes de mais nada eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para que você fique sempre por dentro dos novos vídeos que serão postados. Muito bem, vamos lá. Falamos na última aula sobre o Poder Legislativo Municipal. Foi uma aula que dividimos em algumas partes. Falamos sobre todas as atribuições do Poder Legislativo e falamos também bastante sobre o processo legislativo, o processo de elaboração das leis. Agora nós vamos falar sobre o Poder Executivo, sobre o Poder Executivo Municipal. Logo lá nas primeiras aulas nós explicamos que os poderes do município são dois poderes, o poder legislativo, composto pela Câmara de Vereadores, e o poder executivo, composto pelo prefeito e pelo vice-prefeito. E agora nós vamos falar exclusivamente sobre o poder executivo, falando aí sobre as atribuições do prefeito, do vice-prefeito, sobre os casos de impedimentos e também sobre a administração pública e os servidores públicos. Vamos lá? Artigo 52 da Lei Orgânica, ele vai falar que o poder executivo municipal é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários ou diretores equivalentes. Então o que é isso? O prefeito municipal ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele precisa ter uma equipe, né? Uma equipe para ajudar ele a gerenciar essa máquina administrativa. Então, para isso, ele conta aí com o auxílio dos secretários municipais ou de diretores equivalentes. Tudo bem? Tranquilo esse artigo, né? Artigo 53. O prefeito e vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro, ao ano subsequente à eleição, em sessão solene na Câmara Municipal, prestando compromisso. Já falamos sobre isso, tá? Então aqui passando bem rapidinho. Tem a eleição no ano subsequente, no dia 1º de janeiro, tem a sessão solene na Câmara, que é a sessão de posse, tanto dos vereadores como também do prefeito e do vice-prefeito. E nessa sessão, o prefeito e o vice-prefeito eles vão prestar o juramento, prestar o compromisso de respeitar a lei orgânica, de respeitar as legislações federais, estaduais, a Constituição. Tranquilo? Vamos lá. No parágrafo único vai falar que decorrido 10 dias dessa data, ou seja, ao dia 1º de janeiro ao ano subsequente da eleição, se desses 10 dias, se o prefeito e o vice-prefeito, ou um ou outro, não tomarem posse nesses 10 dias, sem uma força maior, sem uma razão que justifique, eles vão perder o cargo. Esse cargo será declarado vago, beleza? Então, eleição, ano subsequente, 1º de janeiro, sessão solene na Câmara Municipal para a posse do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores. Se nesses 10 dias dessa data marcada, se o prefeito não tomar posse, né, ou o vice-prefeito, sem uma devida justificativa, esse cargo será declarado vago. Artigo 54. Substituirá o prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga. O vice-prefeito, duas situações. Então nós temos o prefeito e o vice-prefeito. Quando que o vice-prefeito vai entrar na parada aí? Nos casos de impedimento do prefeito, que aí é uma situação mais provisória, que aí nesse caso ele vai substituir, tá? Ele vai ficar ali substituindo o prefeito nos casos de impedimento. Ou se esse cargo do prefeito for declarado vago, aí o vice-prefeito ele vai suceder-lhe-á. Então aqui nós vamos começar a falar sobre as hipóteses de sucessão. Então nós temos o prefeito, vice-prefeito, em que hipótese que o vice-prefeito vai ficar no lugar do prefeito, que hipótese que o presidente da Câmara vai entrar. Parágrafo 1º. O vice-prefeito não poderá se recusar a substituir o prefeito sob pena de extinção do mandato. Então aqui falando sobre substituição, tá? Que é uma questão transitória. Se ocorre uma situação em que o vice-prefeito ele deve substituir o prefeito, ele não pode falar, eu não quero. Não. Ele não pode se recusar à substituição. Se ele se recusar a substituir o prefeito nos casos que a lei lhe impõe essa obrigação, aí será declarado extinto o mandato do vice-prefeito. Parágrafo 2º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, ele deve auxiliar o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais. Então vamos lá. Lá no caput, na cabeça do artigo 54, nós falamos sobre duas situações em que o vice-prefeito ele entra na parada. Nos casos de substituição, quando o prefeito é impedido, ou no caso de sucessão, quando o cargo do prefeito está vago. E aqui o parágrafo 2º ele vai falar mais uma situação, que é a situação de auxílio. O vice-prefeito, sempre que ele for convocado pelo prefeito para alguma missão especial, ele deve auxiliar o prefeito.
Lembra que falamos sobre os auxiliares do prefeito? Nós temos os auxiliares diretos, que são os secretários e ou os diretores equivalentes. Pode acontecer alguma situação também que o prefeito fala para o vice-prefeito: ô vice, vem me auxiliar aqui, eu preciso que você faça tal coisa, então, numa missão especial. Então, nessas situações, também compete ao vice-prefeito prestar esse auxílio ao prefeito municipal. Agora, o artigo 55, ele vai começar a falar das hipóteses de sucessão. Então nós temos o prefeito e o vice-prefeito. Agora, o artigo 55, ele vai começar a falar sobre as hipóteses de sucessão, tá? Quem fica no lugar de quem, em que momento. Então vamos lá. Prefeito municipal. Só que se acontecer o impedimento, né, do prefeito municipal e do vice, ó, presta atenção aí na conjunção, tá? Não tá falando do prefeito ou do vice, tá falando do prefeito e do vice. Se acontecer o impedimento dos dois, prefeito e vice, quem vai, ou se acontecer uma hipótese de vacância, tá? Desses cargos de prefeito e de vice, quem vai assumirá a administração municipal, porque aí a prefeitura não pode ficar sem ninguém. Pode ficar sem ninguém para conduzir os rumos do município. Nessa hipótese de impedimento ou vacância do prefeito e do vice-prefeito, quem vai suceder vai ser o presidente da Câmara Municipal. E o parágrafo 1 também vai falar, ó, o presidente da Câmara também não pode se recusar a isso não. Se acontecer, se o presidente da Câmara se recusar, ele vai ter que renunciar incontinentemente. E aí ele renuncia e acontece uma nova eleição para presidente da Câmara, e esse novo presidente da Câmara é que vai ficar no lugar do prefeito municipal. O artigo 56, ele traz uma informação importante. Ele fala assim, ó, se ocorrer a vacância do cargo do prefeito e o impedimento do vice-prefeito, ou seja, se o vice-prefeito não puder ficar no lugar do prefeito, nós temos que analisar em que tempo que isso vai acontecer. Lembra que nós falamos que o mandato ele é de 4 anos? O mandato dos vereadores do prefeito ele é de 4 anos? Então, nós vamos ter que observar quando desses 4 anos que vai acontecer a vacância e o impedimento do vice-prefeito. Se essa vacância acontecer nos 3 primeiros anos, tá? Quem assume o mandato é o presidente da Câmara, que o presidente da Câmara, no prazo de 90 dias, ele deve convocar uma nova eleição. Então vai acontecer o que nós chamamos de uma eleição suplementar. Os eleitores eles vão retornar novamente às urnas para escolher um novo prefeito para completar aquele tempo, tá? Então se essa vacância do prefeito e o vice-prefeito estiver impedido, não puder ficar no lugar, se isso acontecer nos 3 primeiros anos, o presidente da Câmara assume e no prazo de 90 dias acontece uma nova eleição para escolher o novo prefeito para completar aquele período. Agora, se essa vacância e esse impedimento acontece no último ano, aí o presidente da Câmara assume, aí a prefeitura e termina o mandato. No artigo 57 nós vamos falar um assunto que nós já falamos, que tanto o prefeito como o vice-prefeito, eles não vão poder se ausentar do município por período superior a 20 dias sem a autorização da Câmara Municipal. Assunto já batido, que nós falamos aí em outras aulas. E aí eu vou destacar aqui o artigo 58, que vai dizer que tanto na posse como no final do mandato, o prefeito ele deve entregar ali a sua declaração de bens, tá? Então, o prefeito vai assumir o mandato, ele faz uma declaração dos bens que ele tem, beleza, entrega na Câmara Municipal. Quando o prefeito termina o mandato, ele também deve fazer uma outra declaração de bens, para que seja confrontado e para que possa ser analisado como que foi a sua evolução patrimonial ao longo desse período e se essa evolução patrimonial ela foi compatível ali com o salário que ele recebia. Tudo bem? E aqui fechando, falando sobre o prefeito, nós vamos falar sobre as atribuições do prefeito. Então, o artigo 59 vai dizer que ao prefeito, como chefe da administração, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar, defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias. Então, foi o que a gente já falou ali no começo, quais são as atribuições, né, do Poder Executivo. E aí, o artigo 60, ele tem um rol bem extenso, com várias atribuições do prefeito municipal. Eu recomendo que você faça uma leitura atenta sobre todos esses incisos, mas aqui eu vou destacar aqui uns 2, 3, para que vocês só relembrem algumas coisas que a gente já até falou, tá? Então lá, compete ao prefeito a iniciativa das leis na forma e caso previsto na lei orgânica. Lembra como nós falamos em processo legislativo? Falamos quem tem as competências para propor à Câmara Municipal projetos de lei? Então essa também é uma das atribuições do prefeito municipal. Representar o município
no juiz ou fora dele, né? É bem lógico isso, que quem representa o município é o chefe do Poder Executivo, é o prefeito municipal. E ainda até falando sobre o processo legislativo, também compete ao prefeito sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Lembra? As leis são aprovadas na Câmara Municipal, que depois de aprovadas ela vai para o prefeito, vai para o chefe do Poder Executivo, que ele tem aquelas duas situações. Ele pode tanto sancionar como vetar as leis, né? E aí, se ele sanciona as leis, ou veta e esse veto é quebrado, então ele compete ele promulgar aquelas leis. Então aqui assuntos que a gente também já falou quando tratamos aí sobre o processo legislativo. Então essas são algumas atribuições aí quanto ao prefeito municipal. Eu quero destacar aqui mais uma. O inciso 23 vai dizer que na abertura da sessão legislativa, lembra que nós já falamos o que é uma sessão legislativa? Nós já falamos que a legislatura, né, ela é composta por 4 sessões legislativas, ou seja, 4 anos. Essa situação do inciso 23 é quando a Câmara ela volta de recesso. Quando vai iniciar o ano, na volta do recesso, na abertura daquela sessão legislativa, na abertura daquele ano legislativo, o prefeito ele deve comparecer à Câmara Municipal e prestar contas do que foi feito no ano anterior. E também falar o que ele pretende, quais são os projetos que ele pretende para aquele ano que está se iniciando. Beleza? Por enquanto, fechamos aqui essa aula sobre Poder Executivo. Vamos dar prosseguimento. Falamos aí sobre mais quem são os auxiliares, falando sobre a administração pública, falando um pouco sobre os servidores públicos. E eu te espero na próxima aula. Eu quero pedir para que você já aqui se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação para que fique sempre antenado sobre todos os vídeos que nós vamos postar. Um grande abraço!